Fala, povo de Deus, povo notável, eu sou o pastor Sérgio Souza e hoje nós vamos discutir aqui um assunto que tem mexido com muitas famílias, com muitas pessoas, pessoas que estão perdendo seus filhos, seus parentes para o mundo e não estão continuando permanecendo na igreja diante de Deus como servos, ok? Então vamos lá, Romanos 3, ou melhor, perdão, Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, ok? Então, tudo bem, já ouvi esse texto. Eu trouxe aqui pelo menos 6 características da consequência de quem está ajuntando, amontoando para receber esse salário, ok? Eu sei que possa ter alguém na sua família dessa maneira, se identifique com isso, e nós vamos ter aqui no final, eu vou dar aqui alguns motivos de oração para que o irmão entenda o porquê desse versículo aqui, ok? Então vamos lá. Primeira característica de quem vive no pecado, porque nós estamos falando do pecado. A primeira situação, ele se afasta da luz. Lá em Gênesis 1:3, diz que Deus disse, haja luz e houve luz. E nós vamos entender que essa luz é a glória de Deus, porque o sol, né, sol, a lua, só foi feito lá para o versículo 14, 15, 16, onde ele coloca, fiz os luzeiros para iluminar o dia, iluminar a noite, ok? Então, eu não quero entrar nessa questão, se você entende dessa maneira ou não, mas a glória de Deus, ela foi apresentada ao homem em Gênesis 1:3, que haja luz e houve luz. Ali Deus se apresenta, eu sou a luz, eu sou a glória, eu sou aquilo que reflete o que é reluzente, e o mal é o escuro, é as trevas, é ali que faz a distinção entre Deus e as coisas ruins, ok? Então, se baseando nesse texto, nós vamos ver, então, algumas características, como eu disse, nós temos 6 características top, e dentro dela algumas subseções aí. Então, a primeira coisa que a pessoa que começa a viver em pecado, ela se afasta da luz, ela se afasta da igreja, ela se afasta dos irmãos. Ela começa, então, a achar que ela, por si só, sem saber, ela começa a entender que não é digna de estar diante de Deus, porque o seu pecado ofusca a luz de Deus, ok? Até aí, nada que seja de novidade. Mas vamos tratar esse assunto aí. Vamos lá. Segunda característica, ela não consegue distinguir o que é o pecado. Então, uma vez que ela começa a cometer o pecado, ela começa a viver em desconforto, e a consequência é se afastar da igreja. Ela não entende esta razão, e aí por si só nós vamos começando a entender que, na verdade, ela não entende o que é pecado. Então, se ela não entende o que é pecado na vida dela, ela também não sabe dizer o que acontece na vida dela. Ela se torna, então, uma pessoa agora cega espiritualmente, como diz lá em João 9:39. Ela se torna agora uma pessoa cega espiritualmente. Então, primeira característica, se afaste de Deus, das igrejas, dos irmãos, de toda a comunhão que qualquer igreja tem. Segunda situação, ela não consegue identificar o seu pecado, porque ela começa a entender que isso é normal na vida dela, e os outros que não estão entendendo a situação, o lado da vida pessoal dela, ok? Terceira característica, ela começa com, como que se diz assim, com novas atitudes, e que ela acha que isso vai trazer benefício para ela. Então, o que ela abandona na igreja, e isso serve em todas as áreas de nossas vidas, meus irmãos. Tudo que nós vamos fazer ou vamos deixar de fazer, ela precisa ser revestido de alguma coisa. Se eu vou deixar de fazer alguma coisa, eu preciso revestir isso. Isso está na nossa mente, isso é necessidade fisiológica do nosso organismo. Se eu paro de beber, algum irmão para de beber, ele começa então a se revestir de quê? Da palavra, dos bons exemplos. Se ele já tem bons exemplos, mas ele quer mudar esses bons exemplos, ele tem que se revestir de outra coisa. A pessoa constantemente ela é modificada, então ela sempre está querendo suprir alguma necessidade.
Nesse caso que nós estamos falando aqui, que o salário do pecado é a morte, nós vamos tratar sobre isso, ela começa então a ter atitudes que acha que vai beneficiar somente ela, e se beneficiar ela, então ela vai beneficiar os outros. Veja, por exemplo, ela começa a se envolver com pessoas que ela não conhecia. Eu preciso abrir minha mente, eu preciso abrir o meu leque, eu preciso fazer coisas que eu não fazia, porque eu estou muito fechado, eu estou muito, como é que se diz? Vamos pensando aqui, né? Estou buscando aqui nos olhares, buscando alguma alternativa para eu viver melhor. Outra coisa, a família começa então agora a ser considerada chata, que a família só pega no pé dela, que a família fica chamando atenção, que a família praticamente não presta mais, não é mais referência na vida dela. Outra situação, nós vemos que os amigos da igreja agora não interessam mais para ela. Esses amigos que são voltados às doutrinas bíblicas já não está fazendo mais sentido na vida dela. Então, ela busca o quê? Amigos além do que ela já tinha como conhecido, porque o cristão não é porque você é crente que você não tem um coleguismo, que você não tem vizinhos que não são cristãos. A ideia é que ela abandona totalmente o lado espiritual para buscar somente as pessoas que nunca fizeram parte do ciclo dela. Ela começa, então, a buscar pessoas que venham fazer sentido e pensam da mesma maneira que ela. Isso a gente aprende muito num curso que eu tenho de inteligência emocional, ok? Depois eu vou apresentar isso para vocês aí. Outra situação, os horários dessa pessoa começam agora a ser mudados. Então, se ela dormia até às 7 da manhã, agora começa a dormir até às 8, 9, porque ela começa a dar aquelas suas escapadinhas com os novos amigos e começa a tomar café já na hora do almoço e aparece em casa para jantar e fala que ainda é almoço, depois sai de novo e assim vai. A pessoa começa a ter um horário totalmente distorcido do que seria algo normal na vida das pessoas. Levantar de manhã, não estou dizendo que você tem que levantar às 4 da manhã, mas você levanta, você tem o seu dia de programação, você pede a Deus sabedoria, você pede para que Deus preencha, né, os seus horários com os seus afazeres, seus trabalhos, seus compromissos. Uma pessoa que começa a viver no pecado, ela começa a ter características de atitudes diferentes. E aqui você veja, uma pessoa que tem um emprego, ela começa a dar alguns transtornos no seu emprego, porque o pecado dela reflete lá também. Dependendo da gravidade do pecado, porque não existe tamanho do pecado. Pecado é pecado, mas as consequências desse pecado pode transtornar o trabalho, família, amigos, principalmente o lado espiritual, como nós estamos falando agora aqui, ok? Então a sua rotina começa a mudar tudo. Tudo muda na pessoa que vive, então, constantemente no pecado. Ela, por exemplo, ela perde a noção de tempo. Dias, datas, né? Levanta, que dia é hoje? Fulano faz aniversário. Nossa, já chegou. As horas também não começam mais a fazer sentido para a pessoa. Você imagina, meu irmão, eu quero ilustrar aqui algo que faça sentido à ideia de quando nós falamos de pecado. O pecado, meus irmãos, para nós entendermos, vou trazer aqui para o nosso contexto, é como se fosse uma droga. A droga, quando começa a fazer sentido na pessoa, é como se ela estivesse vivendo no pecado que nós conhecemos, ok? Eu quero mostrar aqui, e os irmãos vão entender o meu raciocínio, e eu quero que os irmãos assistam até o final, para que você possa interpretar melhor o que eu tenho para dizer aqui, ok? Então, nós já temos lá, primeira característica, ela se afasta de Deus, da luz. Segunda, ela não consegue mais distinguir o que é certo, o que é errado entre pecado. Terceira, ela começa com novas atividades do seu dia a dia. Quarta característica, o pecado para ela agora começa então a fazer como se fosse o sentido de uma droga, como eu já tinha feito um spoiler aí antes desse item. Deixa eu te dar agora aqui algumas características. Eu estou olhando para cá porque eu estou com algumas anotações aqui, tá bom? Na primeira vez que a pessoa abandona a igreja e comete um pecado que ela nunca tinha participado daquilo ou feito aquilo, eu vou te dar um exemplo como uma droga. Se você já teve usuário de droga na sua família, você vai se identificar com isso daqui. Na primeira vez é estranho, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Por que é estranho? Porque ela nunca fez aquilo. E ao mesmo tempo ela experimentou algo diferente e isso trouxe um certo prazer na vida dela, ok?
Segunda vez, já não é tão constrangedor, não é mais surpresa. Ela já sabe o resultado de usar aquilo ou praticar aquilo, ok? Terceiro, ela começa a querer gostar muito desses momentos. E aí começa, então, a infringir naqueles horários. Quem pode me proporcionar esse pecado? Fulano, fulana, ou se eu fizer isso, eu fizer aquilo. Então, os horários são diferentes, não bate com a maioria das pessoas. Então, ela busca o seu ego, né? Satisfazer o seu ego, a busca da felicidade para ela. Quarta situação, o negócio é tão bom que eu quero mais. O negócio começa a fazer tanto sentido nesse prazer da pessoa que ela começa a entender, eu quero mais. É a história daqueles camaradas que tem na Bíblia, a gente chama de os estoicos. A ideia deles era viver no prazer da carne. Bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Então, o que eles queriam dizer? Vamos, vamos usufruir da vida enquanto eu estou vivo, porque depois eu vou morrer mesmo, então, desculpa a palavra, dane-se, eu vou fazer o que tem que ser feito. Na sequência disso, na quinta vez que essa pessoa começa a continuar com esses pecados, com esses hábitos, já não existe mais nenhum constrangimento. A família já sabe, já descobriu, já teve o bate-boca, já teve o confronto da família. Por que acontece isso? Porque a família quer o bem da pessoa. Fulano, você está fazendo isso, fulano, você está fazendo, para com isso. E aí, então, há o atrito, né? Há aquela parte do momento da família que é constrangedora, mas para ela já não faz mais isso, não constrange mais nada. Ela consegue viver de boa, fazendo o que ela faz, achando que os outros somente estão errados, ok? Outra situação, eu quero mais porque já não faz sentido eu viver sem isso. A pessoa então começa a entender que ela se revestiu de algo que para ela agora é tão prazeroso, que faz muito mais sentido ela praticar isso constantemente, e seja bebida, seja droga, seja adultério, seja roubo, seja desvio de alguma coisa, seja ser uma pessoa mau caráter, seja uma pessoa depravada, seja uma pessoa viciada em muitas coisas na internet, ela pode fazer o que ela quiser, porque ela não vê mais nada de errado nisso, não tem mais o constrangimento, ok? Outra ideia de que ela não pode viver mais sem isso é porque agora ela entendeu que isso te traz tanto prazer, que ela não pode ficar mais sem isso. E aí você começa a entender que se você já teve um caso assim na sua família, você realmente viu que o passo a passo é esse. O dia a dia é esse. Esse momento do constrangimento causa alguns conflitos. A família, por amar a pessoa, a esposa amar o esposo, a esposa amar, independente de quem está cometendo esses pecados, esses erros, elas querem sempre o bem da pessoa, elas querem sempre a continuação do relacionamento, sempre quer aquilo que realmente vai funcionar no dia a dia da família. E aqui a pessoa, então, simplesmente joga tudo para o ar e começa a viver o seu próprio ego. O constrangimento familiar traz algumas discussões. Alguns pais, quando é a situação de filho, chegam a um ponto que não suporta mais, bota para fora. Outros chamam atenção, outros querem tratar o assunto e a pessoa não quer. Então, eu não vou entrar nesse mérito agora, ok? Outra situação que tem aqui. O que é importante é eu ter o prazer. Essa que é a situação da pessoa que tem o pecado na vida e acha isso bom, ok? Quinta característica, eu sou o dono da minha vida. Após todo aquele atrito, todo aquele constrangimento, ela não tem mudança de vida, não retorna para fazer o que tem que ser feito, para ter uma vida padronizada, mas ela entende o seguinte, eu sou o dono da minha vida. E é por isso que você tem conflito em casa. As pessoas começam a crescer, as pessoas começam a exercitar a sua liberdade que elas têm dentro do seu lar. E chega um momento que ela diz, eu sou dono da minha vida. Aí não interessa se você está vou dizer a pessoa que não trabalha, ok? Você dá uma mesada por mês, se você lava a roupa dela, se você leva para tudo quanto é lugar quando ela precisa, se você leva a pessoa
para uma festa, para um shopping, para o cinema, porque ela sempre está ali, né, dependendo de você, não interessa mais disso. Agora ela é independente, dona da vida. Não interessa se você paga a escola dela, não interessa se você paga a faculdade dela, não interessa se você dá gasolina para o carro dela ou dele, não interessa mais, porque agora ela se sente dono da sua vida. E quando tem aquele atrito que eu disse anteriormente, que um pai ou uma mãe chega a botar para fora, é porque chega nesse extremo, já que você é dono da sua vida, então siga sua vida. Mas a maioria quer viver os seus pecados, a sua vida, mas debaixo do teto dos pais que banca tudo. Quando é uma pessoa que já é dona do seu próprio nariz, e o que a gente quer dizer com isso? A pessoa que arca com as consequências da sua própria vida, debaixo do seu lar, que ela paga o seu aluguel, ela paga a prestação do seu carro, da sua casa, ela é dona da sua vida, mas se ela vive sozinha, ela vai se afundar sozinha. Se ela vive com mais alguém que depende dela, como esposa e filhos, esse pecado dela vai trazer problema para a família, ok? Deixa eu falar mais alguma coisa que está ainda dentro desse item que a pessoa se acha dono da vida. Vamos dizer assim, não importa mais o que falem, eu não estou nem aí. O que importa é a minha vida. Da minha vida, cuido eu, não é isso que a gente ouve por aí? Para ela, a maior dificuldade é entender que o pecado ele tem um preço e que esse preço vai chegar. Esse preço uma hora vai chegar. Quando a pessoa embarca numa vida de pecado, seja qual for, é como se fosse um vício, ela começa então a acumular os bônus desse grande pecado, dessas coisas erradas, do uso de droga, bebida, cigarro, tudo isso um dia ela vai colher isso aí, mas é ela, dono da vida dela, começa a fazer isso, ok? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos que estão vendo a pessoa na situação estão acompanhando e acha sempre com esperança e amor no coração que dá tempo da pessoa reverter a situação. Sempre acha que dá tempo. As pessoas têm esperança, as pessoas oram em Deus para que aquela pessoa mude, para que aquela pessoa tenha uma nova atitude. Mas o problema é que nós estamos mexendo com o ego de decisão, onde a pessoa tem a liberdade, o livre-arbítrio de viver a vida do jeito que ela quer. Só que ela não mede consequências que uma coisa é o lado material, físico, aqui diante de nós. E essa outra situação é o lado espiritual, que vem de cima, de Deus, onde Deus está olhando por todas as coisas. A pessoa, quando entra numa vida de pecado, e eu disse o exemplo que é como se fosse o uso de uma droga, ela não se importa mais com Deus. Aí, ela entra na seguinte situação. No versículo 5:14 de Gálatas, nós vamos entrar então na sexta característica, e o texto diz, resumidamente, né, eu vou dizer aqui, a pessoa deixa de amar o próximo, que o texto está dizendo lá, né? Amai o próximo como a si mesmo. Aquele texto, meus irmãos, a gente já viu muita gente falando sobre essas coisas, né? Que o amor é isso, o amor é aquilo. Quando você entende o pecado, aí então você começa a entender o que o amor, neste versículo, faz sentido em nossas vidas. Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Então quer dizer o quê? Se eu amo o próximo, então eu tenho amor a mim. E como é que isso faz sentido na minha vida? Pastor, eu tenho que amar o próximo, mas eu tenho que amar a mim mesmo. Mas a palavra nunca diz que eu tenho que amar eu mesmo, a não ser nesse versículo. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, nessa sexta característica aqui. Uma pessoa, quando ela deixa de se reportar ao próximo, de direcionar ao próximo, ter situações que envolvam o próximo na vida dela, ela está sozinha no mundo. Ponha isso na sua cabeça. Ela está sozinha no mundo. Mas as pessoas que ainda conhecem essa pessoa, oram por ela, têm esperança por ela, querem o bem dela, ainda está praticando amar o próximo. E eu vou te mostrar agora aqui algumas características. Por exemplo, a família para essa pessoa não tem mais valor. Então ela deixou de amar o próximo, que a família é o próximo na vida dela. Os amigos também não faz mais parte, porque ela começa a amar muito mais ela do que o próximo. Os amigos da família também, e a própria família,
já não interessa mais para ela. Então, ela acaba com toda a confiança que ela tinha com as pessoas, porque agora ela é dona do seu próprio nariz, não é isso? Né? A ideia de que ela é responsável por si só, mas ela se ama tanto, o egoísmo de falar eu sou mais importante, as minhas vontades são mais importantes, que eu não preciso me preocupar com ninguém. E aí que esse versículo começa a fazer sentido. Ele ou ela se tornou, então, dependente do seu próprio pecado. Por quê? Quando se torna dependente é porque ela pratica isso constantemente. Ela faz e busca isso acontecer constantemente. No caso de drogas, ela chega ao ponto de, como é que se diz? Fazer aquilo com um certo prazer tão grande que ela não liga mais se tem alguém vendo ou não. Não interessa se você viu fazendo ou não. Importa que eu esteja bem, ok? Vamos ver outra situação aqui. Quando a pessoa entra nisso, e a palavra de Deus diz que, quando Malaquias diz que o povo de Deus rouba de Deus, eu vou te dizer aqui alguns exemplos, ok? Por exemplo, a pessoa, quando está viciada a um pecado, chega ao ponto de certos pecados que ela começa, então, a roubar. E roubar, eu digo assim, no sentido literal, porque ela precisa fazer dinheiro, talvez, para suprir esse pecado, ou então ela rouba objetos, ela rouba como se fosse um exemplo muito comum na nossa vida, a mentira. A mentira é um roubo da verdade, porque ela, para tentar satisfazer os seus prazeres, ela começa a contar mentiras convincentes para que as pessoas continuem tendo dó dela, porque ela sempre vai ter a ideia de que eu quero mudar, mas vocês não me ajudam. Ela entra com vitimismo, eu sou a coitadinha, ok? Ela começa, então, a fazer parte da vida dela, dizendo, eu sou vítima da sociedade. Eu quero abrir um parênteses aqui, que ser vítima é quando você foi roubado, você foi lesado, alguém te tirou alguma coisa à força ou escondido. Aí você é vítima, porque você não tem controle daquela situação. Agora, a maioria das pessoas, eu uso no meu curso de motivação, vou dar aqui um spoiler para os irmãos, se usam de vitimismo para tentar chamar a atenção. É o que a política aí, alguns psicólogos de direitos humanos tentam implantar as leis, dizendo que a pessoa que rouba, que mata, que usa droga, ela é vítima da sociedade, como se eu, que levanto cedo, vou trabalhar, ou você que trabalha, você que tem seus compromissos, paga suas contas, fosse culpado pela vagabundagem dessas pessoas que querem um caminho mais curto. É mais fácil arrumar uma arma e roubar alguém, porque daí, com aquele objeto, eu vou satisfazer o meu ego. Eu vou, que nem agora, né? A gente está vendo por aí, final de ano, não sei quando você vai assistir esse vídeo, e aí solta aquele monte de cadeeiros. Aí eles roubam moto, roubam carro, e as pessoas ficam vendo na rua, você fica reclusado dentro de casa, porque eles estão praticando um ato, porque eles são vítimas da sociedade, porque ele vê um camarada andar com uma moto bonita, então eu também quero andar, mas não quer trabalhar para isso. Ele vê um camarada andar com um carro importado, ele vai lá e rouba o carro do cara, anda 10 dias, 5 dias, dá denúncia ali e tudo, mas existe o lado da lei, como eu vi esses dias. As pessoas já estão fazendo aqui. Não. Olha, essa época do ano não tem como a gente atender todo mundo, a não ser que você esteja correndo risco de vida. Aí a gente vai fazer alguma coisa. Gente, temos que deixar de ser vítima. Está cheio dessas pessoas se achando que são vítima. A oportunidade é para todos. A oportunidade de crescimento, de progresso, prosperidade é para todos. Quer fazer alguma coisa? Busque o conhecimento, pratique, gere uma habilidade na sua vida e vença na vida. É demorado? Algumas coisas sim. Não vai cair do céu. Não pense que você vai dormir e vai acordar com um curso na cabeça, porque agora você aprendeu. Não é igual o filme do Matrix, né? Que a moça manda fazer um download lá, como é que pilota o helicóptero, ela agora já sei.
Em 5 segundos ela aprendeu a pilotar o helicóptero. Não é assim. O pecado começa, como nós dissemos lá atrás, alguma das características que cega a pessoa, ela não consegue enxergar mais possibilidades na vida dela. Então ela se coloca vítima. Eu faço isso hoje porque vocês não me ajudaram, vocês não contribuíram, vocês não me dão dinheiro para mim fazer isso, fazer aquilo. Busque a sua vitória, meu amigo. Se você que está assistindo, que está procurando entender o que é pecado na sua vida, que esse vídeo venha fazer sentido na sua vida, ou mostre para alguém. Abra sua mente, busque o que é melhor. A cada dia que Deus te dá, Ele está dizendo o seguinte, você tem mais 24 horas para buscar os seus sonhos, ir atrás dos seus objetivos. Ok? Depois eu vou falar mais sobre isso. A ideia, meus irmãos, amigos, colegas, você que me assiste aqui, se estiver vivendo uma vida de pecado, é que com Deus, você pode fazer isso com os seus amigos, amigas, família, né? No emprego, seu chefe ali, sei lá, que se ainda está trabalhando, porque as coisas vão ficando difíceis. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com Deus é diferente. Com Deus as coisas são diferentes. Você, quando começa a roubar tempo de Deus, porque quando você abandonou a igreja, porque você se constrangeu por estar diante da luz, você está roubando o tempo de Deus, porque você podia estar dando adoração a Deus, mas você está se auto-adorando, ok? Deixa eu dizer outra coisa. Você começa a usar o seu corpo como ferramenta de monetização. O que quer dizer isso? É a ideia da verdadeira prostituição. Você pode se prostituir de várias maneiras com o seu corpo. Você pode usar alguma parte do seu corpo para poder gerar dinheiro, porque você se acha vítima e o único jeito de ganhar dinheiro é usando esse corpo que Deus te deu para gerar lucro. Então, sustentar o seu próprio prazer. Então, tome cuidado aí, ok? Dentro dessas 6 características, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte. A segunda parte do versículo ela diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Falamos as consequências do pecado aqui simploriamente, mas vai com certeza fazer muito sentido na sua vida. Veja a seguinte situação. Dentro dessa morte, acontece algumas, como é que se diz? Várias mortes no decorrer dessa jornada que você tem de pecados. A primeira delas é o que aconteceu com Adão e Eva, é a morte espiritual. Eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente, porque se eles tivessem morrido mortalmente, que nós viemos de quê, então? Morreram ali e acabou. Não, morreram espiritualmente, se distanciaram de Deus, é a primeira coisa aqui. A segunda morte é a morte material. A pessoa começa a se achar vitimismo, é vítima de tudo, não consegue conquistar nada, e ela começa a perder tudo, os seus bens materiais, por causa para suprir aquele pecado. A terceira morte é a morte mental. Ela não consegue mais raciocinar o que é certo e o que é errado, porque o prazer dela em sustentar o pecado dela, aquilo que não agrada a Deus, mas agrada a ela, faz, como é que se diz, mais sentido, ou posso dizer, perdão aqui, não faz mais sentido, porque a própria mente dela já está acusando, olha, você já perdeu espiritualidade, você perdeu tudo materialmente, e agora mentalmente você também não tem mais condições de pensar. Você não consegue enxergar a saída. E você que vive isso, meu irmão, é isso que passa na cabeça da pessoa. Ela continua constantemente praticando esses atos, porque na mente dela, que já morreu mentalmente, ela não consegue ver possibilidades. Ela não consegue abrir os olhos e falar, eu tenho uma saída, eu tenho um escape. Ela não consegue. Então, nós falamos sobre a morte mental. Outra morte que também tem é o amor ao próximo. O fato de ela se preocupar tanto com ela, para alimentar o que ela faz de errado, que ela começou a se afastar daqueles que realmente se importavam com ela. Ok? Até então chegar, por último, a morte física. E quando chega a morte física, meu irmão, meus amigos, aí o negócio aperta. Aí o negócio fica pequeno, né? Veja só. A morte física ela acontece da seguinte maneira. Primeiro,
Quando em algum momento da sua morte mental, que você achou que não tem mais saída, porque você já se afastou da luz, já não tem mais o que, mesmo assim, de repente dá um colapso na sua mente, e você abre os olhos e fala, eu preciso voltar para Deus. Olha só a situação da minha vida. Essa é uma situação. Só que existem as consequências ainda. Por exemplo, nessa volta para viver, você, de repente, com as suas recaídas, você volta, abandona aquilo por algum tempo, mas vive uma vida sem foco, sem propósito. Você não tem objetivos na vida. Então, foi momentaneamente, você reconquistou todos os seus familiares novamente, porque você está numa tal forma vitimizada e conseguiu chamar atenção para as pessoas. E deixa eu abrir aqui uma aspa aqui. Sabe que está cheio de gente que nós vemos na televisão, fulano matou fulana porque ela não quer viver mais comigo. Fulano matou fulana porque ela não pode ficar com outra. Sabe aqueles mimimi, tirando a vida das pessoas, sabe por quê? O egoísmo dela achar que aquela pessoa não pode ser feliz com outra, e já que ela não vai ficar com outra, também não vai ficar com ninguém. Ela vai e tira a vida da pessoa, porque ela é vítima. Ela é a coitadinha que acha que não vai conseguir conhecer mais ninguém para ter um relacionamento na vida dela. Tá bom? Só um parênteses aqui. Nessa volta, então, ela pode ter as recaídas dela e voltar a viver a vida dela até chegar na morte física, que nós vamos chegar lá. Outra situação, nessa decadência, pode existir tratamentos, pode existir aconselhamento, né? Pode ser de droga, vai ter as clínicas, bebida tem clínica, se é na área mental ali, psicológica, começou a roubar, começou a fazer isso, começou a fazer aquilo, adultério, não interessa o que for, tem a área mental para a gente trabalhar. Procure um psicólogo, procure um pastor, procure um coach de treinamento. Eu faço sessão de coach com pessoas, ok? Dando objetivo na vida delas para acordar para a vida. Você tem que buscar o conhecimento. A primeira pergunta que é, quem me traz esse conhecimento? É na área espiritual? Então eu vou procurar um pastor. É uma área que eu estou com a mente meio abalada? Eu vou procurar um psicólogo. Não, eu tenho tudo, minha vida espiritual está bem, minha mente está bem, mas eu não tenho foco, eu não sei como é que eu começo. Então procura um coach aí. Ok? Vamos lá. Outra característica, por fim, se nada disso resolver, é a morte física. E é aqui que você vai entender que aquele versículo que diz amai o próximo como a ti mesmo, começa a fazer sentido, perdão. Porque é o seguinte, a pessoa quando começa a viver numa vida de pecado, se ela verdadeiramente é uma cristã, uma pessoa que foi fiel a Deus, Deus não vai deixar ela chegar a um ponto desse e vai tirar ela da terra, meu irmão. Está cheio de exemplos na Bíblia dizendo que ninguém tem autoridade de envergonhar o evangelho. Então, se você... Olha, aquele cristão era um cristão ávido, era sucinto, ele era, sabe, responsável. Hoje está vivendo no mundo, se ele realmente for um convertido, não vai durar muito e Deus vai tirar ele da terra, porque não vai envergonhar o evangelho por causa do seu pecado. Se ele nunca foi convertido e conseguir viver a sua vida toda torta fora da igreja, então ele nunca foi convertido, meu irmão. Me desculpa falar, mas ele nunca foi. Porque se ele está envergonhando o evangelho e não acontece nada com ele, tudo que ele faz agrada e as pessoas acham bonito, então ele não era um filho de Deus, ele era um convencido. Assistiu um culto, se emocionou, entregou sua vida lá para todo mundo e tal, aquele negócio que eu, como pastor, eu sei como funciona, eu sei como uma pessoa mais ou menos está falando sinceramente ou está ali só por emoção, e aí por isso que veio a disciplina, né? Salinha bíblica, para que ele possa fazer como é que se diz, um acompanhamento. Aí nós vamos entendendo no decorrer da carreira dele se ele realmente é um convertido. Quem pode dizer que é convertido? Eu? Existe algum aparelho para me dizer isso? Não. É você, vai dizer, eu sou convertido. Existem igrejas por aí que não admitem você alegar que você é um salvo. Mas aí é uma questão doutrinária deles. Mas a Bíblia diz que você confessou com a sua boca, então você é salvo, meu irmão. E glória a Deus por isso. Você chegou na maestria do evangelho, você entendeu o que Cristo fez na cruz. E aí você segue ele. E nós só estamos falando de pecado porque nós concluímos que se eu sou filho de Deus, eu não posso viver uma vida dessa maneira, então faz sentido eu dizer que eu sou salvo porque ele morreu por mim. Porque se ele não morreu por mim, eu não tenho controle sobre isso, então o que eu estou fazendo?
A morte física vai fazer sentido naquele texto que eu disse lá, amar o próximo como a ti mesmo, é agora, porque a morte física, se ela é repentina, é uma situação, nós já falamos sobre ela. Deixa eu falar sobre a outra, é aquela que é gradativa. A pessoa começa a praticar tanta coisa ruim e fica doente, aí fica acamado. Aí cadê os amigos? Cadê aquelas pessoas que eram um exemplo de vida para eles? Sabe quem cuida de você, meu irmão, quando você estiver numa pior, estiver no pecado, ou você que já saiu dessa e você vai poder relembrar, ou você que está assistindo, mas ainda não presenciou isso, é a família. É a família que vai ter que ficar indo em hospital, em consulta, e pega carro, paga gasolina, paga táxi, chama Uber, isso, aquilo, para fazer o quê? Tentar restaurar aquela pessoa que vivia ao bel prazer. E o próximo é que vai fazer a diferença na vida dela. É o próximo agora, que nunca teve valor lá atrás, agora vai ter valor. E aí você gasta com remédios, você gasta com médico, você gasta com gasolina, você gasta o tempo da sua vida para poder tentar recuperar aquele que recebeu o salário do pecado. E agora ele está acamado e precisando de recuperação. E é você que pratica isso ou não praticou e pode presenciar isso na sua família, é agora que a diferença de amar o próximo faz sentido. Quem vai cuidar de você é o próximo, sim. É aquele que você não vai com a cara dele, é aquele que pagava a sua escola, pagava a sua faculdade, pagava os seus desejos de ir para um restaurante. É esse agora que vai fazer sentido na sua vida, que vai ter que comprar remédio para poder você se tratar. E se você tiver a oportunidade de ser restaurado e voltar para Deus, amém. Agora, se você passar por tudo isso e vier a falecer, as pessoas que ficam ainda vão ficar agora, e eu quero emendar com a morte, morte física total, fica com o transtorno da dor, fica com o constrangimento de poder não ter feito mais, porque às vezes a condição financeira não deu. E você que sempre se achou vítima, buscando o seu prazer mental, corporal, ou sei lá o que foi que você fez, ou para chegar a esse ponto, a família que ficou, que orou por você, tentou te ajudar, tentou te aconselhar, que tentou te acolher e você, como é que se diz, cuspiu no prato que comeu e foi embora, porque eles não servem mais para você, é agora que eles vão experimentar a morte física. E a morte física é dolorosa. A morte física é aquela que constrange, porque você não tem controle desta situação. Meu irmão, eu quero encerrar aqui com um texto que diz, perdão, porque o salário do pecado é a morte. E eu quero deixar aqui uma palavra de motivação. Eu quero deixar aqui, não quero encerrar com esse clima de tensão, não. Eu quero fazer o que eu faço com as pessoas nas minhas sessões de coach. Eu quero que você pegue um pedaço de papel, mesmo que seja difícil, se você que está vivendo no pecado e quer sair disso, ou você que está vivendo alguém com essa situação, eu quero te ajudar e você vai fazer a seguinte situação. Pega um pedaço de papel, escreve no papel, se divide ele no meio, escreve assim, ganhos e perdas. Você diz para a pessoa, ou você que está vivendo isso, ou você que quer aconselhar alguém, quer entrar nessa área de aconselhamento, você que acompanha o meu canal aí, já viu os poucos vídeos que eu tenho, mas toda semana vai estar tendo vídeo mais e mais agora. Estou muito empenhado nisso. Faça o seguinte, põe assim, ganhos e perdas. Faça a seguinte pergunta para você. Com este pecado, com essas atitudes que você tem, e isso serve para tudo, tá, meus irmãos? Serve para carreira, decisões. Está na dúvida de fazer alguma coisa? Coloca isso no papel. E aí você vai colocar assim, eu continuo nesse pecado, mesmo que ninguém veja, mas você que ainda tem a mente, né? Mentalmente você não morreu ainda, então deixa eu ver se... O que eu ganho praticando esse pecado? Que para mim é bom, mas ninguém entende. Ah, ele me dá prazer, eu tenho novos amigos, eu posso dormir até mais tarde, eu acordo a hora que eu quiser, eu não tenho chefe, eu não preciso dar satisfação para... Opa, esses são seus ganhos? Maravilha, parabéns.
Vamos para o lado das perdas. Perdi minha família, perdi meu emprego. Para arrumar dinheiro, eu tenho que vender objetos, roubar, eu tenho que fazer falcatrua, eu tenho que dar um jeito. O meu corpo está começando a ficar cansado, está ficando dolorido. Eu estou perdendo as maiores amizades que eu tive, estou perdendo o apoio dos meus familiares. Aí você faz a lista dos dois lados, ok? A ferramenta ainda tem outro processo, mas eu só vou deixar isso aqui para que só isso já vai te ajudar. E aí você olha os seus ganhos e olha as suas perdas. E veja, faça uma comparação de balança e veja se o que você está fazendo ou a pessoa que você conhece está fazendo, você demonstrando isso para ela, se realmente está valendo a pena. Se o que ela faz está trazendo muito mais benefício do que dor. Se o que ela traz como dor está fazendo mais sentido do que o alívio, faça você mesmo. E aí eu vou te dar os motivos para você orar. Você vai orar para que a pessoa que está nessa situação, que você ainda é o próximo, mesmo ela já não reconhecendo, não desista de orar, porque Deus sabe o que faz. O que pode acontecer com essa pessoa, não se coloque você como vítima. Não se ache que você errou em algum lugar. Não acredite, né? Tire essas crenças da sua mente, que o fato das pessoas errarem, você é o culpado. Você não errou em nada. Você ajudou no que você pôde. Você deu comida, você deu vestuário, você deu casa e muitas outras coisas para depois a pessoa realmente ter uma vida torta. Seja qual for o pecado, bebida, droga, cigarro, prostituição, quer mudar de sexo, não quero ser mais homem hoje, agora eu quero ser mulher. E a família fica horrorizada. Aí eu decidi. E aí essa questão de ideologia de gênero, eu tenho um outro estudo para isso, eu não vou entrar no mérito aqui, porque se você tem alguém na sua família, ore por ela. Ela não nasceu assim. Deus não errou. Então ela não é vítima. Não é vítima. Coloque isso na sua mente, meu irmão, que me assiste agora, independente de tudo que tenha acontecido na sua vida. Você não é vítima. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Você e Deus vai te dando condição, e você vai trabalhando. As portas vão se abrindo, porque você colocou-se numa posição de protagonista. É você escrevendo a sua história. Você quer ser engenheiro? Então vai estudar para ser engenheiro. Você quer ser médico? Vai estudar para ser médico. Você quer ser um funileiro? Então estude, pratique muito para ser um bom funileiro. Quer ser um professor? Quer ser um pastor? Busque o conhecimento. Busque o desenvolvimento. E que Deus te abençoe tremendamente. Mas tome uma decisão. Não fique parado. O mundo é feito de ações. E se você vê alguém com essas características aqui, provavelmente ela está vivendo no pecado. Começa a trancar as portas, começa a querer ficar isolada de tudo. Ela está praticando alguma coisa que não é de acordo com o que você ensinou na sua família. Ok? Deus te abençoe. Quero deixar aqui um grande abraço. Provavelmente aqui embaixo na descrição tem algum link de alguns cursos que eu estou disponibilizando e você vai poder aprender muito com esses cursos. Busque o conhecimento. Deus te abençoe tremendamente e, com certeza, isso pode mudar a sua vida. Quando você identificar algumas características desses textos que eu passei por mão. E não pense que tem idade, tá? A partir dos 9, 10 anos, não interessa qual que é a idade, 50, 60 anos, se essas coisas, algumas desses itens aqui, começar a fazer prática na sua vida, você está sendo dominado por algum pecado. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que cheguem mais pessoas. Se inscreva no canal. E com certeza, na medida do possível, eu vou poder tentar responder a algumas pessoas, ok? Quero agradecer também, porque nós já alcançamos nesse canal mais de 12 mil inscritos. E nós vamos poder alcançar muito mais. Te agradeço de coração, você que se inscreveu. Se você não se inscreveu, assista os outros vídeos. Participe do nosso canal. Todos os dias eu vou tentar estar postando uma informação nova. Me acompanhe no Instagram, é @Sérgio Souza Coach, COACH, ok? Sérgio Souza Coach. Eu vou deixar aqui na descrição, você clica aí, vai lá, me segue lá, que eu vou estar dando muitas informações. Eu tenho lá um programa 7 em 1.
que quer dizer isso? Em 7 dias, num canal só, que é um, e a cada dia eu vou estar trazendo uma característica diferente. Motivação, liderança, saúde, teologia, estudo de teologia, e muitas outras coisas lá, tá bom? Ok? Quero deixar aqui, então, meu abraço. Deus abençoe todos. Beijo no coração. Vocês são pessoas notáveis.